Paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus? Amém. Depois de uma apresentação dessa, né? Eu me emocionei muito ali, viu? Deus te usa bastante. Continue nesse ministério que o Senhor te deu, viu, querida? Em nome de Jesus. Abram lá as vossas Bíblias no Evangelho de São Lucas, capítulo 15, versículo 11. Amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra. A parábola do filho pródigo. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe, e ponde-lhe um anel na mão, e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha-se perdido, e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir os teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, e tinha se perdido e achou-se. Feche seus olhos. Senhor, oh Pai, eu me coloco diante da tua presença agora. Senhor, eis aqui a tua igreja, Pai.
Senhor, eu te peço que o Senhor repreende toda distração, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti. Senhor, eu te peço que essa palavra possa gerar frutos em nossos corações, frutos de libertação, frutos de transformação, de mudança, que tudo, Senhor, seja para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém? Podemos assentar. Em nome de Jesus. Gostaria que o Kleber, se pudesse, poderia tocar o teclado aqui para mim, Kleber, tecladista. Amém. Essa palavra é bem conhecida, né? Essa parábola do filho pródigo. E eu ouvi essa palavra por muitas vezes, né? E a maioria que ela foi pregada, é sempre dito para aquele que sai da igreja, amém, queridos? Para aquele que se desvia do caminho do Senhor, né? E vai para o mundo curtir os prazeres. Mas o Senhor falou ao meu coração, essa palavra não é só para aquele que se desvia, como um dia eu estive nessa situação, mas é também para aqueles filhos que estão na igreja, para a minha igreja. E ali eu fui estudando a palavra, e o Senhor falou no meu coração que na igreja há dois tipos de filho. E quantos filhos, mesmo estando na igreja, não estão na casa do Pai mais, estão apenas de corpo presente, vêm na igreja todos os domingos, ou todos os cultos, mas o coração, a comunhão, não está mais na casa do Pai. E este jovem, eu creio, eu não sei como era a vida dele, se ele ajudava o pai ali no trabalho, mas um dia ele chegou para o pai e disse: ei, eu quero a minha parte, eu quero a parte que me cabe, a herança, aquela que me pertence. E a Bíblia não diz que aquele pai questionou aquele filho e disse: filho, eu não posso te dar a herança, eu ainda sou vivo, como que eu vou te dar uma herança se eu ainda nem morri? Não, aquele pai não questionou, mas ele liberou a parte daquele filho. E quantas vezes nós queremos receber do Senhor a parte que nos cabe, não é? Queremos ser abençoados, dizemos: Senhor, eu quero, Senhor, eu não aceito, eu tenho direito, eu sou príncipe, eu sou princesa, eu sou geração eleita, me dá, me dá. Mas o que nós temos feito com as bênçãos que o Senhor tem nos dado? Como nós temos usufruído disso? Será que é para a glória do Senhor? Ou será que quando nós estamos aqui, nós ouvimos a palavra, mas quando nós saímos daqui, nós estamos com um pé lá no mundo? E às vezes usando a nossa herança em coisas que desagradam o coração de Deus, não é? E diz a palavra que aquele filho foi e começou a desperdiçar. E nós sabemos, não é, que dinheiro acaba, não acaba? Dinheiro acaba. Se nós não soubermos cuidar, economizar,
e continuar trabalhando para ganhar, o dinheiro acaba, não é? Acaba. E ali, aquele filho, eu creio que por onde ele passava, ele deixava um pouco da herança. Ele não pensou em nenhum momento: meu Deus, como meu pai conquistou tudo isso, como foi difícil, como foi duro, quanto trabalho que meu pai teve, e eu estou aqui gastando com meretrizes, na prostituição, no pecado. E assim foi. A Bíblia não diz quanto tempo ele ficou fora da casa do pai, mas a Bíblia diz que chegou uma época que teve fome naquela terra, e ele não tinha mais dinheiro. Já tinha se esgotado a fortuna do pai, a parte dele, e ele foi ali apacentar porcos. E a fome era tanta que ele desejava comer a comida dos porcos. Que humilhação! Um jovem que tinha tudo na casa do pai. Ele tinha tudo na casa do pai. E eu quero dizer para você uma coisa: você tem tudo na casa do pai. E às vezes nós não nos damos conta e dizemos: Senhor, falta isso, falta aquilo, eu não estou feliz. O que tem te faltado? Somos nós que nos distanciamos do Senhor, não é Ele. Foi aquele filho que quis sair da casa do pai. Não foi aquele pai que expulsou ele, mas aquele pai é Jesus. Você e eu temos o livre-arbítrio, como aquele jovem teve. E diz que naquele momento ele caiu em si e disse consigo mesmo: não. Os servos do meu pai, os empregados, comem bem, dormem bem, e eu, sendo filho, estou nessa situação. Não, eu vou lá, eu vou pedir perdão, eu vou reconhecer o meu erro, eu vou reconhecer a minha falha e vou dizer que eu pequei sim, para o meu pai me colocar então como um serviçal dele. Oh, aleluia. Mas assim ele imaginava. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês: o pai está sempre de braços abertos esperando o filho. O pai está sempre de braços abertos esperando você, para você voltar para a oração, para você voltar para a comunhão. Mas antes eu era tão usado por Deus. Antes, sabe, eu falava línguas estranhas, eu sentia a presença de Deus. Antes eu fazia, acontecia. Mas hoje Deus, o Pai, fala assim para você: pode voltar. Tem lugar para você na minha casa. Tem lugar para você na minha mesa. E diz a palavra que ele foi pelo caminho. Mas eu acredito que aquele pai, ele colocava ali a cadeira e ficava olhando ali para aquele caminho todos os dias. Quem sabe dizendo consigo mesmo: meu filho, quem sabe meu filho hoje volta. Quem sabe é hoje o dia que eu vou abraçar meu filho de novo. Quem sabe hoje ele vai cair em si, vai voltar. Não importa se ele gastou a parte dele, da herança, não importa. Eu quero meu filho de volta. E aquele pai olhava ali todos os dias
Mas um dia, ele viu de longe aquele filho voltando, moribundo, sujo, cheio de pecado. E ele olhou e ele reconheceu, porque o pai reconhece o filho. Jesus, ele te conhece. Oh, siricanta labalá, siriandalás, ele te conhece mais do que você se conhece a si mesmo, porque ele te formou. E disse que ele foi até o filho quando ele avistou. Qual a primeira coisa que ele fez? O filho quis se explicar. Ele não abraçou o filho. Abraçou, beijou-lhe a face. Esse é o nosso Pai. E ficou naquela alegria, disse: olha, servos, venham. Corre lá, pega a melhor roupa, pega a melhor sandália, pega aquele anel que estava guardado, esperando ele, esperando esse dia. Corre lá, vai, pega um bezerro cevado, mata para que a gente se alegre. Hoje tem festa, ele voltou. Quantas vezes, queridos, quando nós estamos frios espiritualmente, longe da casa do Pai, longe da segurança do Senhor, e quando Deus nos visita, quando nós caímos em si, quando aquele jovem caiu, o que acontece? O Senhor nos visita como da primeira vez, dizendo para nós: ei, eu estou aqui para você, eu te recebo de novo, eu te toco, eu te envolvo com meu abraço, eu te afago, porque eu te amo. Que bom que você se lembrou de mim, que bom que você desejou sentir a minha presença, que bom que você desejou me buscar. Eu estava com saudade de você. Deus sente saudade de mim, de você. Ele sente saudade, ele tem ciúme, porque ele te ama. E ali foi aquela alegria. Foi aquela alegria. Deus não olha o estado que você vem para Ele, querido. Mas eu cometi isso, eu cometi aquilo. Para Deus não importa. Se você se arrepender, se você se voltar, porque a palavra diz que Ele não rejeita um coração quebrantado, um coração arrependido. Deus não rejeita um coração arrependido. Todos os dias é hora de se arrepender, de se voltar a Deus. Todos os dias. E eles estavam lá se alegrando, e o filho mais velho estava no trabalho. Um filho que nunca abandonou o pai, nunca abandonou o serviço. Eu creio que ele era um filho muito obediente. Muito obediente. Estava ali trabalhando. E quando ele estava voltando ali da lida, ele ouviu uma música. Como era o relacionamento desse filho com o pai? Ele chamou um servo para perguntar o que estava acontecendo, porque ele não foi até o pai e disse: pai, o que está acontecendo? Ele foi até o servo e disse: o que está acontecendo lá? Foi o teu irmão que voltou, são e salvo. Mas ele não se alegrou.
Ele não se alegrou, o coração dele encheu-se do quê? De ciúme, de inveja. E eu acho que ele pensou assim, naquela hora, que ele tinha que voltar. Esse é o filho predileto mesmo do meu pai. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: Deus não tem filho predileto. Deus não tem filho predileto. Somos todos iguais. Deus nos ama da mesma forma. Não importa o que eu faço na casa do Pai. Não importa se eu louvo, se eu prego, se eu limpo a igreja, se eu sou do diaconato. Não importa. Deus não tem filho predileto. Não tem. Mas Ele se achou assim. E quantas vezes, não é, queridos, nós pensamos isso, não é? Eu já pensei. Mas por que Ele não eu? Por que Ele não eu? Eu faço isso, Deus, eu tenho direito. Olha como eu faço o teu trabalho, a tua obra tão bem feita, Deus. Coitadinho de mim, eu faço tanto. E chega esse meu irmão aí, desperdiça e volta com essa cara larga. Mas Deus não rejeita um coração arrependido. Oh, tem lugar para todos na casa do Pai. Deus não tem filho predileto. Eu e você somos importantes, como aquele filho, mesmo tendo pecado, gastado toda a herança, voltado daquele jeito, o pai o amava como amava o mais velho. E quando o pai saiu para fora, ele confrontou o pai. Ele lançou em rosto e disse: Pai, todos esses anos eu te servi, eu cumpri seus mandamentos. E ele volta, e o Senhor faz tudo aí por ele. E para mim, Deus, o Senhor nunca me deu nenhum cabrito para mim comemorar com os meus amigos, me alegrar com os meus amigos. Ele quis dizer assim: que injustiça. E quantas vezes, não é? A gente fala para Deus: Senhor, isso não é justo, não é? E apontamos o dedo para Deus e diz assim: olha, Deus, isso não é justo, não é? E quantas vezes, em vez da gente se alegrar com a bênção do outro, com a vitória do irmão, a gente se entristece, não é? E fala: por que Deus? Ele e não eu. Tantos anos que eu espero, tantos anos que eu espero para receber essa bênção, tantos anos que eu espero para isso, para aquilo outro. O Senhor não está olhando meu filho que está nas drogas, o meu esposo que está no alcoolismo. Estou esperando um casamento, estou esperando um filho, estou esperando uma casa própria, tantas coisas, Senhor, mas não acontece. Mas o Senhor te diz nesta noite assim: sirva o Senhor, não por aquilo que Ele pode te dar, mas por aquilo que Ele é. Pelo aquilo que Ele é, pelo aquilo que Ele é, porque decanta labalá, siriandalaias, Ele já te deu algo acima de todas essas coisas. Ele te deu a salvação, Ele morreu na cruz por você. E Ele não tem filho predileto, não. Tira isso do teu coração, somos todos iguais. No tempo certo a tua vitória vai vir. Se coloque em pé.
filho, qual o filho nós somos? Hoje o Senhor te chama. Aquele filho mais velho, ele estava perdendo o melhor. Ele estava perdendo o banquete, ele estava perdendo a festa, porque ele estava preocupado com aquele irmão, com a injustiça. E ele estava perdendo o melhor, ele estava de fora da festa, do banquete. Não fique de fora. Às vezes o nosso coração deixa a gente de fora da presença de Deus, de ser visitado pelo Espírito Santo, de crescer no ministério, de romper em todas as áreas. Mas eu quero dizer, você que um dia se desviou da casa do Pai, se afastou totalmente, está afastado, eu gostaria que você viesse aqui à frente para nós orarmos. Hoje é dia que o Senhor troca as suas vestes, coloca um anel no teu dedo, coloca sandálias nos teus pés, e celebra com os anjos o teu retorno. Não perca o banquete. Você que fala assim: Senhor, eu vou na tua casa, Senhor, mas eu não sinto a tua presença, eu não consigo orar, eu gostaria tanto de ser batizado com teu Espírito, mas Senhor, eu vou à tua igreja, mas nada acontece. O Pai te chama, vem para casa, volta para a comunhão. Ele quer te tocar nessa noite. Vem aqui à frente.